diz que esse julgamento vai começar pela casa de Deus, então eu preciso entender que é aqui conosco que o julgamento vai começar e eu preciso estar em dias com o meu Deus. Nós precisamos estar. Josias entendeu que eles não estavam em dias com o Senhor, porque eles não estavam observando a lei de Deus. Então, ele faz essa leitura pública e com certeza há ali aquele avivamento. Meus amados, quais são as lições importantes que a gente precisa ter? Que sem essa faxina interior, eu digo assim, faxina, porque precisamos entender que tem muitas coisas em nós que desagradam a Deus e essas coisas, elas não estariam em nós se nós observássemos a palavra. Então, sem faxina interior e busca pela palavra, não há avivamento verdadeiro. Há muita gente falando de avivamento aí, apenas aquele avivamento estereotipado que nós conhecemos, de fogo, de isso e daquilo outro, mas não há aquele avivamento no que se refere a arrependimento, porque pelo que eu entendo, pela palavra de Deus e pelos grandes avivamentos que aconteceram, eles aconteceram por causa que havia uma necessidade do retorno à palavra de Deus. E esse retorno à palavra de Deus significa dizer que nós estávamos longe, que alguém estava longe da palavra. E, consequentemente, o juízo de Deus estava sobre aquele povo, sobre aquela nação. É o que acontece. Então, meus amados, precisamos entender isso. Hoje colocamos aqui uma crise moral e doutrinária, principalmente uma grande separação entre a leitura, o estudo e o praticar a palavra, não é? Eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque nós, irmãos, você, professor que ensina, você sabe disso. Nós temos recomendações sérias da própria Bíblia. Tu que ensina os outros e não ensina a ti mesmo, a palavra de Deus confronta nós, a todos nós nesse sentido. Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela deve ter essa absorção, primeiramente no meu coração, para eu poder transmitir aos outros, né? Então, por esse motivo, desse distanciamento entre a leitura, o estudo e a prática da palavra de Deus, todo tipo de coisas erradas pode entrar aí, especialmente as heresias, a apostasia, as novas teologias, e os modismos. Eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar para os irmãos, já colocamos esse gráfico no nosso grupo, a questão da apostasia e dos modismos, né? E aí você tem aqui algumas manifestações, colocamos essa lista: unção do riso, sapateado, unção do aviãozinho, dos 4 seres, unção do cavalinho, unção do cachorro, unção da lagartixa, né? A unção do cigarro, do dente de ouro, a unção do raio-x de Deus, do celular, do Facebook, do manto, do lenço, do cuspe, da grama. Irmão, é tanta coisa que está acontecendo aí, tá bom? Por que essas coisas acontecem? Porque não há a observação, o estudo consciente da palavra de Deus, porque se houver, essas coisas não vão estar, tá bom? Inclusive essa questão das novas tecnologias, das novas teologias, né? Você tem aí, olha, eu fiz aqui, elenquei algumas, não dá para falar delas, porque são muitas, precisava de um estudo só sobre elas, né? Então você tem aí a igreja emergente, a teologia narrativa, a teologia coach, porque hoje está muito em moda, né, essa questão do coach, teologia neoliberal também, que está abrindo mão de todos aqueles fundamentos importantes, como a inerrância das Escrituras, algumas coisas que eles acreditam, como aquilo que nós falamos a respeito da criação. Para eles, isso se trata de uma mitologia, de algo que foi criado e inventado. Para eles não deve ser interpretado como algo real, tá bom? Isso, infelizmente, está no nosso meio.
teologia antropocêntrica, onde o homem é o centro de todas as coisas, o homem é o mais importante de todas as coisas, tá bom? Relativismo, né? Relativismo, tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. O que é errado para você é certo para mim e vice-versa. O que é mal para você é bem para mim e vice-versa. A palavra de Deus não comporta relativismo, tá bom, irmãos? A palavra de Deus é absoluta. Por isso Jesus diz, é sim ou não. Não tem talvez, não tem quem sabe. Eu sei que esse tipo de ensinamento é difícil, nós estamos vendo aí, né, caso de pastores que não podem falar sobre determinados assuntos que são achincalhados pela mídia, pelos outros membros que falam de um evangelho mais light, de um evangelho mais aberto, de um evangelho que abrange mais outros ensinamentos que são contrários à palavra de Deus, tá? Nós vamos enfrentar muito isso, tá? Então, universalismo também é um tipo de ensinamento aí que diz que no final todos vão ser salvos. Aniquilacionismo é outro ensinamento que diz que no final quem não estiver do lado de Deus vai ser aniquilado, ou seja, não acredita na existência de um inferno eterno, tá bom? Evangelho judaizante, evangelho sincretista, misturando as coisas de Deus com cultos de outras religiões. A gente está vendo muito isso acontecer. Olha, essa imagem aqui é a tal da unção dos 4 seres, né? Quando a pessoa diz que está sendo usada por alguns desses aqui, então ela pode fazer um barulho do leão, da águia, do boi, ok, irmãos? Aqui é chamada unção do cachorrinho, né? É um culto, se não me falha a memória, na União Soviética, na Rússia, né? Então a pessoa ali com uma coleira, coisa triste. Esse daqui vocês conhecem, né? Tem um vídeo, eu poupei os irmãos de não mostrar, mas o camarada está cuspindo dentro da boca de uma outra pessoa, né? Onde é que tem isso na Bíblia, não é, irmãos? Coisa triste. E aqui eles estão comendo gramas, né? Estão em frente a uma igreja, o pastor dá uma ordem, eles vão lá para frente e começam a comer essa grama. Aonde é que tem respaldo para isso na Bíblia, não é? Evangelho judaizante, então você tem aqui um casal fazendo uma oração diante de uma réplica da Arca da Aliança, né? Aqui o cidadão está rasgando a Bíblia para comer. Então, meus amados, são muitos e outros não dá para a gente mostrar aqui por causa do tempo, eu estou tentando resumir, espero que os irmãos entendam. Meus queridos, já que nós estamos estudando sobre essa questão da importância do ensino bíblico, da palavra de Deus para nós, não podemos deixar de falar da primeira escola bíblica do Antigo Testamento, que é exatamente esse avivamento que aconteceu no livro de Neemias. Tivemos uma lição fantástica sobre Neemias, então eu vou só relembrar aqui, vocês ainda estão com a lição bem clara na mente de vocês, né? Então, temos os componentes físicos, que foi um púlpito de madeira, foi pedido para construir um púlpito de madeira. Neemias está voltando lá do cativeiro com o povo, nós estudamos sobre isso, a reconstrução, né, de Jerusalém, a reconstrução do templo. E então eles estão fazendo essa reunião nessa praça ao ar livre, né? Quais são os componentes pedagógicos? Então você tem ali um coordenador, que era o Esdras, que segundo está lá em Esdras 7:10, a Bíblia diz que realmente ele era um obreiro preparado, que nós falamos sobre isso, ele possivelmente foi aquele que realmente organizou todo o cânon do Antigo Testamento, ok? Tinha os professores, são 13 levitas, ensinando a compreensão da lei, lida por Esdras. Alguns deles faziam a tradução, já que o povo estava vindo de uma outra terra, falando aramaico, não sabia bem o hebraico, então tinha que fazer a tradução para eles poderem entender. Isso é muito importante, mostra que o professor precisa falar, precisa ensinar de maneira compreensível para o seu aluno, ok? E aí você tem o texto bíblico, a Torá, a Bíblia Sagrada, né? A lição deles, a revista deles era a Torá, tá?
Os alunos são alunos de todas as faixas etárias, né? Crianças, jovens, homens, mulheres, idosos. Agora, uma coisa que me chama muita atenção nessa escola bíblica é que é o horário. Eles estavam da alva, que a gente pode colocar, vamos colocar assim, 6 horas, tá? Colocar 6 horas. Eles estavam 6 horas, de 6 horas até o meio-dia, nesse grande aulão, nesse grande intensivão da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Durante 7 dias eles fizeram isso, né? A Bíblia mostra que eles estavam sedentos da palavra de Deus. Eles mesmos pediram que trouxesse o livro da lei de Moisés, porque eles estavam sedentos da palavra de Deus. Mas hoje, como é que nós podemos dizer que está hoje o ensinamento bíblico? O que existe hoje, infelizmente, é o desinteresse da palavra. Você pode talvez me questionar dizendo, não, irmão, na nossa igreja tem muito interesse. Amém, glória a Deus. Mas isso não é uma realidade plena na igreja evangélica brasileira. Por quê, meus amados? Porque o interesse está mais nos shows, nos eventos, nas mensagens antropocêntricas, nas mensagens que alguns dizem ao gosto do freguês, pois tem alguns assuntos que nós não podemos falar, eles dizem que não se pode falar, tá bom? O tal do politicamente correto, então você não pode falar. Há igrejas americanas que cortaram esse tipo de assunto, não se fala mais sobre pecado, por exemplo, em algumas igrejas evangélicas americanas, porque não se pode falar sobre isso. Então, o que aconteceu? Desinteresse pela palavra. Desinteresse pela palavra, né? Mas o povo de Israel, ele tinha o verdadeiro interesse pela palavra. Essa charge aqui, ela é baseada, tá bom? Ela não é de autoria minha, eu redesenhei ela, tá bom, irmãos? É de Flamir Ambrósio, mas eu redesenhei ela, colocando motivações atuais dos cristãos quanto ao estudo bíblico. Então, você vê aqui nesse primeiro quadro, você tem esse personagem, né? Quando fala de oração, de jejum, de escola dominical, e a gente poderia acrescentar ali culto de doutrina, culto de ensinamento, né? Você vê que ele está ali andando, parece que está pesando a Bíblia, ele está com aquela tristeza aparente no coração. Mas quando chega no outro quadro, aí você tem aqui essa placa, show, balada, gospel, reteté, prosperidade e monte, coloque várias outras coisas aí que é de interesse do povo. Então você vê que ele dá um oba, né? Que a Bíblia foi até jogada para longe. Por quê? Porque o interesse está mais nessas coisas. Não se há muito interesse naquilo que é mais importante, que eu digo que é importante sim, o estudo da palavra. Meus amados, eu gosto dos louvores, eu amo louvar a Deus, adorar o Senhor, mas infelizmente se está tomando mais tempo dos louvores se está dando mais tempo aos louvores do que a palavra propriamente dita. Isso é uma realidade. Infelizmente é isso, ok? Qual foi o resultado daquele ensinamento, daquela escola, daquele aulão, intensivão bíblico lá em Neemias 8? Houve quebrantamento, diz a Bíblia, que houve arrependimento, houve humilhação. A Bíblia diz que o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Professor, amado irmão, qual foi a última vez que eu vou me incluir? Eu sei a resposta perante Deus, mas qual foi a última vez que você leu a palavra ou você ouviu alguém ministrando a palavra de maneira que ela tocou no teu coração e você chorou de alegria em ouvir a palavra do Senhor? O povo judeu, eles estavam chorando, eles estavam clamando ali por causa da palavra que foi impactante na vida deles. Isto é, meus amados irmãos, o verdadeiro avivamento. Quando há essa mudança dentro de nós, quando a palavra impacta
a nossa vida, de maneira que a gente reconhece o nosso estado, a nossa pecaminosidade, que foi o que aconteceu com ele, e eles choravam. Foi necessário, porque, preste atenção, o nosso Deus é aquele Deus que fere, mas é também o Deus que sara. Então, a palavra foi impactante na vida deles, eles estavam chorando, mas ali Deus usa Neemias para dizer: não chorem, porque esse dia é consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus não quer que a gente viva o tempo todo chorando, deprimido, não. Tanto é que o Eclesiastes fala sobre isso, tempo para tudo, tempo para chorar e tempo para sorrir. Então Neemias diz, olha, agora é momento de alegria, vocês já foram impactados pela palavra, a palavra já convenceu vocês, a palavra já tocou no coração de vocês, agora é hora de se alegrar no Senhor, porque é isso que Deus deseja de nós. Então isto é o verdadeiro avivamento, quando a palavra nos confronta, quando a palavra mostra o nosso real estado, e aí a gente se arrepende perante o Senhor, chora perante o Senhor, se humilha perante o Senhor, e Deus vai operando todo o resto, né? Eles clamaram a Deus, e o Senhor disse isso através de Neemias, olha, não chorem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É como se ele estivesse dizendo, o Senhor se alegrou pela atitude de vocês. E pelo fato do Senhor se alegrar, esta alegria do Senhor, ela vai ser derramada sobre vocês em forma de força, de poder para vocês resistirem. Precisamos disso, não é, irmãos? Precisamos de alegrar o Senhor. Isso chama-se propiciação. É quando o meu sacrifício se torna Deus propício, aceitável. E aí ele nos abençoa, porque está escrito que todo aquele que se aproxima dele crê que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então ele nos abençoa. Esta é a verdadeira prosperidade. Esta é a verdadeira bênção de Deus, quando nós agradamos ao Senhor, ele se agrada de nós e nos fortalece. Agora, olha o que acontece também quando há um verdadeiro avivamento. A justiça social. Por que justiça social? Porque aí começou a ser devolvido, né, o lote, a terra das pessoas que foram tiradas antes. Houve comunhão entre eles. Então, aqueles que não tinham nada, repatriados, mas não tinha nada. Então, houve aquele compartilhar daqueles que já tinham mais. Então, esse é o verdadeiro avivamento que nós precisamos. Não é só o avivamento dentro das quatro paredes, mas é o avivamento que sai da igreja, que vai para a rua, que compartilha o pão, que ajuda aquele que está necessitado, irmão. Esse é o verdadeiro avivamento. É quando há abandono de pecado, é quando há esse reconhecimento de que nós precisamos abandonar as práticas que estão colocando cada um de nós em confronto com o nosso Deus, tá bom? Então é muito importante. Passado isso aí, nós tivemos então 400 anos de silêncio. Deus se calou, Deus não falou mais nada. E aí o que aconteceu? Isso aí é o chamado período interbíblico, né? Que você tem em Malaquias, na nossa Bíblia, na cronologia da nossa Bíblia. Aí você tem Malaquias, o último livro que está na cronologia dessa Bíblia que nós temos. E depois nós temos Mateus. Então, esse período de 400 anos é chamado período interbíblico. Vocês conhecem, que é quando entra o nosso mestre por excelência, né? O verbo se fazendo carne, Jesus, o verbo de Deus, a palavra viva. Por isso que ele é o mestre por excelência, por isso que ele é a chave da interpretação bíblica. Tudo o que nós precisamos saber sobre a palavra está em Jesus, encontra em Jesus a explicação. É por isso que no caminhar de Emaús, lá para aqueles discípulos, Jesus deu um aulão para eles também ali e descortinou as escrituras, falou o que estava nos escritos, na lei, nos profetas, tudo a respeito dele. Por quê?
porque tudo foi por ele e tudo é para ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o centro. Por que pregar sobre outras coisas se ele é o centro de todas as coisas? É ele que nós devemos pregar. Louvado seja Deus. Então Jesus é o mestre por excelência. Por quê? Por causa da pedagogia do seu ensino, da forma como Jesus ensinava. Ensinava através de parábolas, ensinava através dos seus sermões, ensinava através de perguntas e respostas, ensinava muitas vezes através de parábolas vivas, de coisas que ele fazia acontecer naquele momento ali, para nos ensinar uma verdade, como foi o caso da figueira sem frutos, né? Então, ele amaldiçoou aquela figueira e aquilo ali serviu para os discípulos para mostrar, já que a figueira é o símbolo da nação de Israel, que uma figueira, uma nação, um povo, uma pessoa, um cristão sem frutos, ele não vai servir para nada a não ser cortado da videira, ok? E ser lançado no fogo, conforme ele fala lá, se eu não me falho a memória, João 15, que mostra Cristo como uma videira verdadeira. Então precisamos estar ligados nele para frutificar. Então Jesus, ele ensinava dessa forma, tá? A sua pedagogia é excelente. Eu estou resumindo aqui, obviamente, né? Ele ensinava também pela natureza do ensino. Por quê? Porque isso se trata do que ele ensinava. O que ele ensinava estava relacionado com o plano da salvação que Deus elaborou desde o início. E é por esse motivo que Jesus vem para glorificar o Pai. É o plano da salvação elaborado pelo Pai, executado por Jesus quando ele morre na cruz, né? E cada vez mais é confirmado pelo Espírito Santo que está em nós como selo. Então, ele ensinava pela natureza do seu ensino. Também ele é mestre por excelência pelo exemplo de vida que confirmava o seu ensino. Ou seja, irmãos, não existe um mestre melhor do que Jesus. Por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser imitadores de Jesus. Por quê? Porque havia aquele testemunho e dizer, ele ensina não como os fariseus, mas como quem sabe do que está ensinando. Por que Jesus sabia? Porque ele ensinava da verdade, ele ensinava daquilo que era real, ele ensinava daquilo que era verdadeiro. Isso é importantíssimo, serve até para mim que estou aqui falando para vocês, eu estou falando, estou absorvendo essa palavra para mim, Enomi. Tudo isso que tu estás falando é verdade para você, precisa ser verdade. Senão eu vou ser somente aquele que vou estar servindo os outros num banquete e eu não como, e eu não me alimento. E eu não quero ser somente um repassador de informações. Eu quero que essa palavra seja viva para mim. E Jesus é esse mestre por excelência, por quê? Porque ele falava do que era verdade. Ou seja, havia uma prática viva em Jesus, na sua palavra, no seu ensino. Tá bom? E aí nós entramos aqui, para a gente finalizar, no avivamento do Pentecoste. Qual era o objetivo real do Pentecoste, irmãos? O objetivo real do Pentecoste era poder para testemunhar de Jesus. Quando os discípulos quiseram saber sobre tempo, sobre época, sobre reino, sobre assuntos escatológicos, Jesus disse, isso não interessa para vocês. Isso aí compete ao Pai. Mas vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Então, olha, para que serve o batismo no Espírito Santo? Recebimento de poder para testemunhar, ok? Mas ele também é para a comunhão espiritual da igreja, ele é para a perseverança na doutrina de Cristo, só através do Espírito Santo nós vamos perseverar e haverá
verdadeiro avivamento, tá bom? Para a comunhão na prática, porque está falando do avivamento, aquele avivamento, do derramamento do Espírito Santo, onde todas as pessoas estão envolvidas, e não só nesse poder de falar em línguas, de operar milagres, mas de ajudar também as pessoas. É o que Armando Filho canta em um dos seus hinos, chamado Batismo de Amor. Nós precisamos de um batismo de amor, tá bom? Então é muito importante. Eles repartiam o pão, vendia as suas propriedades e a chamada comunidade de bens que acontecia naquela época. Em consequência disso, havia um aumento do número de cristãos. E aí, como nós estamos falando de estudo bíblico, de importância da palavra de Deus, de um avivamento que venha pela palavra, então nós colocamos aqui sobre Atos 2, o conhecimento e avivamento. Então, eles deveriam perseverar, deveria haver perseverança. Aonde? Na palavra, ministração da palavra, no estudo da palavra, no esmero da palavra. E aí, claro, que como Atos está relacionado mais a essa questão missiológica, você tem ali as epístolas, que trata mais da questão doutrinária. Mas eles, o que eu acho interessante em relação a Paulo e aos discípulos, é que talvez os discípulos não tinham muito essa questão de falar de doutrinas propriamente dita, como Paulo fala nas suas epístolas. Mas eles viviam essas doutrinas na prática, isso é que é mais importante, né? Então havia a perseverança na palavra, havia perseverança na oração, eles estavam o tempo todo orando, né? Estudando a palavra, havia comunhão entre os irmãos, porque é muito complicado se você tem estudo da palavra, se você tem oração, mas não tem comunhão entre os irmãos. Então essa coinonia precisa existir, precisa perseverar no meio da igreja do Senhor. Havia missões, né? Falei sobre isso aqui, o livro de Atos é um livro missiológico que fala da igreja sendo expandida por toda a terra através da pregação dos discípulos. E você tem também a ação social, que é exatamente isso que nós estamos falando. Porque, irmãos, quando a gente fala isso é até complicado, né? Porque tem uma ala evangélica aí voltada para essa ideologia esquerdista que fala somente disso. Não entenda que nós estamos falando desta parte, ok? Porque nós estamos falando do que está dentro da palavra de Deus. Então havia sim comunidade de bem entre os discípulos, havia ajuda aos necessitados, havia. Aliás, quando Paulo fala sobre a questão de ofertas para os irmãos de Corinto, ele está falando disso, da ajuda que deveria haver, que deveria ter para os necessitados, já que você está vivendo aqui num contexto de opressão romana, então havia fome. Inclusive, houve uma grande fome em Jerusalém, que é o que motiva Paulo também a pedir essa ajuda dos irmãos, tá bom? Então, essa parte da ação social sempre teve, e isso em decorrência do conhecimento da palavra de Deus, em você conhecer o que a palavra de Deus diz a esse respeito e também de uma vida avivada, tá bom? A importância do ensino bíblico, para a gente encerrar, passa também pela história da igreja, e aqui eu estou passando muito rapidamente, porque já está na hora de nós encerrarmos, tá? Então você tem ali os pais da igreja, aqueles primeiros pais da igreja, depois da era apostólica, e aí a igreja passa por aquele período terrível, né, da idade das trevas, né? E Deus vai e levanta os reformadores a partir ali de Martinho Lutero. E, novamente, o ensino bíblico teve fundamental importância, né? Deus usou esses homens maravilhosamente para também traduzir a Bíblia. Na época ali, aqui nós entramos já naquela época de Johann Gutenberg, que é quem faz a primeira prensa, inclusive a primeira impressão dele já é da Bíblia. Até hoje existe, né, a Bíblia de Gutenberg, cerca de 200 Bíblias
foram feitas. Olha que coisa maravilhosa. Então, houve essa expansão, já que a Igreja Católica tinha aquele costume de prender o ensinamento, de não mostrar para os fiéis, não é isso? E Deus usou Martinho Lutero para quebrar esses padrões aí e a Bíblia ser expandida, ser espalhada, o ensinamento, né, bíblico ser aberto, não é mais aquela coisa monopolizada como a igreja fazia, infelizmente, tá? E aí, depois disso, você tem os movimentos de santidade, que são aqueles movimentos que nós já estudamos, são várias igrejas, vários personagens, inclusive Wesley, né, com esse movimento de santidade, de observação da Bíblia, de estudo da palavra de Deus e de uma aplicação mais poderosa da palavra em si, tá? Do movimento de santidade é que veio o pentecostalismo, que é o que nós estamos estudando na nossa lição, e é por isso que nós fizemos este vídeo, para tratar mais ou menos de uma parte anterior ao pentecostalismo, mostrando a importância da palavra de Deus, ok, irmãos? Como ela é importante para nós e como ela deve continuar sendo importante para nós. Então, professor, eu desejo do fundo do meu coração que você pegue esses ensinamentos. Eu vou ver se eu disponibilizo esse slide para você também poder ministrar, se você quiser, se aprofundar, incrementar com mais outras coisas, entender que nós precisamos investir no ensinamento bíblico verdadeiro, para que assim possa haver um avivamento de fato na igreja do Senhor antes da vinda de Jesus, tá bom? Então eu agradeço a Deus por você estar assistindo até agora e que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.